irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos dando início ao nosso programa das 15 horas. Nós estamos recebendo hoje o diácono Alexandre Peçanha, eu sou da igreja de Teresópolis, da igreja da Várzea, pastor Silas Tomás. E é uma alegria, né? A gente está aqui junto com os pastores. Pela segunda vez, né? Hoje pela segunda vez. Isso. Que não vai ser a última, né? Não, com certeza não. E é uma alegria a gente estar aqui, né? Estudando um pouco mais, conhecendo mais da palavra do Senhor. Amém. Pastor Francisco Albino. Amém. A paz do Senhor a todos, né? Pastor Albino, é um prazer participar com vocês. Estou na igreja de Bangu, lá no Maranhão de Bangu. Bem, o nosso tema é o Senhor Jesus revelado no Apocalipse. E já a terceira semana já. É o conhecimento das designações, títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. O texto base vai ser Apocalipse capítulo 5, versos 5 e 6. A primeira pergunta está dividida em 3 itens. Ao ler Apocalipse capítulo 5, versos 5 e 6, identifica a relação profética entre 3 designações atribuídas ao Senhor Jesus na visão de João. É muito importante isso, tá, Alexandre? Albino. E fazer a aplicação profética na vida da igreja. As três designações são as seguintes: o leão da tribo de Judá, letra A letra B, a raiz de Davi, e o cordeiro como havendo sido morto. Nós vamos primeiro na letra A, tá? Nós temos 3 vídeos da nossa irmã Kátia, lá de Londrina, o obreiro Mateus, de São Gonçalo, e um velho conhecido nosso, que é o obreiro Patrick Teixeira, de Caetité. Nós vamos ver os vídeos e voltamos para o comentário de vocês. Amém? Leão fala de realeza e Judá fala de descendência, né? Jesus como leão da tribo de Judá. O leão simboliza força, poder, né? Vitória, coragem e proteção também. E a gente vê que no tabernáculo, a figura do leão era um emblema. O emblema do tabernáculo era a figura do leão. Trazendo isso para as nossas vidas, o Senhor ele nos representa. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio bem presente e Ele é que nos identifica, né? O Senhor está presente nas nossas vidas a cada momento. Então a igreja, ela tem segurança no Senhor. Vivemos momentos difíceis, momentos de embates, mas nós temos o leão da tribo de Judá em favor das nossas vidas, nos guardando, aquele que venceu a morte, né? Aquele que ressuscitou, que venceu a morte e que um dia irá voltar. Nós temos aqui a promessa do Senhor para Davi, sobre o seu reino perpétuo, sobre um reino perpétuo. Fica em 2 Samuel 7, versículo 16, que diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para todo sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus. O leão da tribo de Judá. A aplicação profética se dá como Jesus, o Rei dos Reis. Meus irmãos, e a aplicação na vida da igreja se dá porque Jesus, ele providencia tudo que a igreja precisa para essa caminhada aqui na terra. Os dons espirituais, a palavra revelada, a doutrina de corpo, onde nós temos a comunhão plena com o Senhor. Jesus, ele é o nosso rei porque ele não tem deixado faltar nada na nossa vida terrena e nem as bênçãos celestiais para a vida da igreja. E por isso podemos glorificar o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Profeticamente se refere a Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A aplicação na vida da igreja é que Jesus é Rei eternamente e Ele é onipotente para defender e vencer em favor do seu povo. Ele é o santo dominador ao longo de toda a história e todas as fases da sua igreja nesse mundo. A todos a paz do Senhor Jesus. Alexandre, vamos lá. Algum comentário sobre os vídeos, sobre a questão do leão da tribo de Judá? Sim, como os irmãos pontuaram nos vídeos, né, muito bem, o leão, ele
aponta para a realeza. Sim. Né? Ele é conhecido para nós, historicamente, né, como Rei das Selvas. Uhum. Então, o leão, por que ele prefigura o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus, ele é o nosso rei. Ele é o Rei dos Reis. Uhum. Né? Ele foi o que veio e se deu por nós. E ele montou, formou essa igreja no derramado do seu sangue inocente e se colocou, na verdade, à disposição da igreja. Tudo que a igreja precisa, né, é só ela aceitar o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador, seu rei, seu governo, e tudo o Senhor Jesus provê. E a igreja, ela consegue ver no Senhor Jesus essa soberania da realeza. Ele é o suficiente para nós. E o Senhor Jesus, ele veio, né? É curioso falar do leão também, que o leão, quando filhote, é aquele animalzinho bonitinho, simpático, né? Você pode até talvez mexer com ele. Uhum. Isso fala para a gente da humildade do Senhor Jesus. Ele veio como humilde, como servo. Ele deixou sua posição de realeza Sim. na eternidade e veio para servir. Só que ele vem e ele acaba se transfigurando num leão adulto, Uhum. um leão forte, um rei, né, que provê tudo para o seu povo. E a igreja vê a soberania do A Senhor, igreja né? reconhece a Quando soberania do você Senhor. ouve a tribo de Judá, acho que é importante isso. Pastor Albino. Eu vejo quando o Senhor Jesus ele dita, né, o livro de Apocalipse para João, ele faz inúmeras referências a passagens que Sim. estão no Velho Testamento. E uma delas, que fala sobre o leão e o leãozinho, né, como o irmão acabou de falar aqui, está em Gênesis capítulo 49, no verso 9. De Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Sim. Então nós vemos também, né, que quando Jacó, aqui nesse capítulo 49, ele vai abençoando seus filhos, as tribos foram divididas em exércitos, Uhum. e cada exército, como a irmã ela comentou também no livro, tinha os seus emblemas, as suas Uhum. bandeiras. E exatamente como Jacó ele abençoa aqui, né, a Judá é um leãozinho, o emblema da tribo de Judá é exatamente um leão. E ele fala também do cetro, né, que estaria diante do Senhor, que não se arredaria, né? Então o leão falando do rei, o irmão já falou bem sobre o rei, o cetro também Uhum. fala, né, do rei, de Jesus como o rei, né, descendente de Davi e da tribo de Judá, vamos ver daqui a pouco também sobre a Uhum. raiz de Davi. E Jesus realmente, nós vemos lá em Mateus, né, ele é apresentado como o filho de Davi. O filho de Davi, ele é tanto um título messiânico, para se dirigir a Jesus como Uhum. Messias, o nosso Salvador, e também é um título real, porque a irmã também falou, né, do trono, né, Sim. do reino que seria, que se firmaria para sempre, né? Então, quando nós vemos em várias passagens, né, alguns se dirigindo a Jesus, filho de Davi, estava declarando que Jesus era o Salvador e que Jesus era o rei prometido da Sim. linhagem de Davi. Então, o leão da tribo, né, Uhum. como o rei, aquele que está no ápice, né, da cadeia ali entre os animais, e Jesus é aquele que está sobre todos como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O cego, né? Bartimeu, né? Bartimeu falou, né? Jesus, filho de Davi. Ele lembrando ali a realeza do Senhor, de onde ele estava vindo, a descendência dele, né? Isso. E uma coisa também que me chama muita atenção é a situação do povo, né? Entender. Essa semana nós ouvimos uma mensagem sua sobre Zaqueu, né? A vontade que Zaqueu teve de subir a árvore, ver o Senhor Jesus, entender ao recebê-lo dentro de casa que ali havia uma mudança de vida dele. Jesus sempre foi assim, né? Existe alguém que fala, alguém já falou assim, aonde Jesus estava não sentia choro, né? O morto revivia, o cego tinha visão, o paralítico andava. Isso mesmo. Nós vimos essa relação profética, né? Mas a pergunta também fala sobre uma aplicação na nossa Aplicação vida pessoal, na né? igreja. Eu vejo assim, né? O Senhor Jesus, ele mesmo disse que o reino dele não é deste mundo. Uhum. E ele nos chamou para ser o seu súdito, seus servos, né? De um reino que nós não tínhamos direitos,
mas que Jesus, no poder do seu sangue, na cruz do Calvário, ele nos abriu esse novo e vivo caminho. E hoje nós podemos nos encurvar diante deste grande rei. Como os 24 anciãos lá, aqui também no livro de Apocalipse, né? Eles se encurvam, tiram suas coroas e jogam e lançam aos pés do Rei dos Reis. Hoje nós que exaltávamos, reverenciávamos a tantos outros, hoje nós entendemos que somente a Ele a honra, a glória, o poder, agora e para todo sempre. E também a igreja reconhecer a soberania do Senhor, né? Não foi à toa que ele morreu, não foi à toa que ele foi o primeiro a ressuscitar. Nós precisamos entender muita coisa em relação à vida do Senhor Jesus e principalmente no meio da igreja, né, Albino? Sim. A igreja entendendo a glorificação, a quem ele está glorificando, o porquê ele está glorificando. É o leão da tribo de Judá que está ali dentro da igreja, dentro do culto, oferecendo tudo que nós precisamos. E o louvor que nós cantamos, foi excelente também. Coroamos a Ti, ó Rei. Ó Rei Jesus, né? Então Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Ele Rei. reina no nosso meio, né? O Senhor reina absoluto. É o Rei aqui. Isso é absoluto. Absoluto, é absoluto Não há mesmo. outro. Não existe outro na nossa vida. Podemos seguir em frente? Senhor. Bem, a raiz de Davi. Nós temos 3 vídeos novamente. Nós temos o ungido Marcelo Goulart, lá de Conde. Nós temos também o diácono Adriano Abraão, de Viana Nova, de imigrantes aqui no Espírito Santo, e o Thales Gomes, de Natal. Nós vamos assistir o vídeo e depois voltamos a comentar. A expressão "a raiz de Davi" confirma a linhagem real de Jesus e que Jesus pertence à família de Davi. E a aplicação prática na vida da igreja está justamente na expressão "que venceu". É saber que Jesus, a raiz de Davi, venceu a morte porque, mesmo sendo o Filho de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai, mas, tomando a forma de servo, se fez semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 e 57, confirmam essa vitória quando diz: "Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, a raiz de Davi que venceu. A paz do Senhor Jesus." A designação de Jesus, que é a raiz de Davi, descrita em Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6, nós podemos entender, e fazendo uma aplicação profética para a igreja fiel desta última hora, de que Jesus, ele é da linhagem real e da família de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Naquilo que ele não pecou, ele tipifica espiritualmente Jesus. Então toda esta profecia descrita no Velho Testamento e vinda para o Novo Testamento mostra de que Jesus, ele é rei soberano, rei dos reis. E por ele ser rei, aquilo que é do Senhor, a igreja, ela caminha debaixo do seu reinado, um reinado de paz, de alegria, de vitórias. Assim como Davi venceu as suas batalhas por obedecer ao Senhor, a igreja também vence as batalhas porque ela obedece a Cristo. E com isso, nós chegaremos à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A raiz de Davi nos fala do Jesus da linhagem real e também do Jesus da própria família de Davi. Nós vemos, meus irmãos, que o Jesus da família de Davi foi aquele que se fez homem, veio a este mundo, padeceu em obediência, morreu, ressuscitou, mas voltou para a eternidade. E ali na eternidade, vencedor, ele foi feito rei sobre todas as coisas no céu e na terra. E a igreja fiel, meus irmãos, tem essa característica. Assim como Davi tinha a sua raiz em Jesus, era obediente ao Senhor, a igreja também tem a sua raiz em Cristo Jesus. Nós hoje temos a nossa firmeza em Cristo, temos o nosso alimento, a nossa água, porque estamos enxertados nele, como diz ali Paulo aos Romanos. E, meus irmãos, também assim, enxertados nessa raiz, nós herdamos o reino, porque agora corre em nós o Espírito Santo, o sangue real, aquele que nos dá condição de sermos feitos reis e sacerdotes, como está escrito em Apocalipse 1, no verso 6. E, meus irmãos, com esta condição, sabendo que o Senhor Jesus é a nossa raiz e nós somos feitos parte do seu reino, nós assim herdaremos a salvação, a vida eterna com Deus.
Alexandre, novamente, queria que você começasse sobre a raiz de Davi. Sim. É interessante nós lembrarmos, né? A palavra, quando ela se refere ao Senhor como raiz de Davi, a raiz, ela é a base de uma planta. Tudo que se levanta sobre a terra, tudo que existe, né, tem uma raiz por fundamento. E você não consegue sustentar uma grande árvore se ela não tiver boas e profundas raízes. Então o Senhor Jesus, ele é o princípio de todas as coisas. A palavra de Deus em Gênesis, né, quando o Senhor está nos relatando sobre a criação, ele sempre fala assim, né, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Por que sempre a tarde vem primeiro? Porque o sacrifício do Senhor Jesus foi à tarde. Tudo se fez por Ele e para Ele. Tudo se fez através do sangue inocente que Ele verteu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Sim. Não é? Então, Ele vem dentro da linhagem de Davi como homem, porque a profecia tinha que ser cumprida, a escritura tinha que ser cumprida. Israel tinha que reconhecer aquilo ali. Mas antes que Davi existisse, antes que tudo existisse, ele existiu primeiro com o Senhor, fazendo todas as coisas. Ele já estava lá no princípio. Ele já né? estava no princípio. Ele é a base, né? A raiz de Davi. Ele é a base de todas as coisas. O Senhor Jesus é o grande projeto de É o salvação. grande projeto de salvação. Pastor Albino? Também eu acho assim, bastante interessante como a EBD nos une, mesmo estando distante, né? Um dos vídeos foi do ungido Marcelo, Isso. com o qual eu tive o prazer de trabalhar aqui na Igreja do Bé, e hoje ele está lá no Nordeste, é um participante frequente, né? Na cidade de Conde, né? Isso, ele é um participante frequente, para mim é um prazer, né? E também o Adriano, né, eles falaram, trouxeram alguns detalhes bastante interessantes, e pegando aqui também um link, né, no que o irmão falou sobre a raiz. Um texto que a gente trabalhou muito durante as 7 cartas foi Isaías 11:2, que fala dos 7 Espíritos de Deus. Mas o verso 1 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Glória a Deus. Este renovo, Jesus é um renovo. Ele não é somente um renovo, mas ele também deu um renovo às nossas vidas. Então, o tronco é Jessé. A raiz, como o irmão falou, vem antes, né? Vem antes. Então, a raiz é aquela que nos dá base. Jesus, hoje, já fazendo uma aplicação não somente profética, mas prática, Jesus, ele é a raiz das nossas vidas. Na década de 1980, eu estudei com a falecida já, né, irmã Nivalda, né? Sim. Nivalda Gueiros, e eu aprendi algumas coisas com ela, e uma delas está relacionada também à raiz, que está em Isaías, no capítulo 53, que numa das reuniões que a gente fez bem aqui perto, em Botafogo, ela falou sobre a raiz de uma terra seca, Isaías 53. Sim. E a comparação que ela fez, a terra seca ao nosso coração, que no qual nada nascia, o nosso coração era uma terra difícil, né, de ser trabalhada, de ser arada, mas o Espírito Santo, ele derramou, né, sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, e essa raiz de uma terra seca, que para nós não tinha parecer nem formosura, foi ele que nasceu em nossos corações e mudou todo o nosso coração. Então Jesus é aquela parte que ninguém queria, né? A raiz de uma terra seca, né? Sem parecer, sem formosura. Mas que para nós hoje, né? Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei dos reis, e nós temos a certeza que ele é a nossa raiz, ele é a nossa base, né? Na palavra, no Evangelho. E nós, tendo esta raiz, nós temos uma certeza, nós vamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o que nós estamos vendo, né? Nesta comunhão dos irmãos, né? Lá em Natal, o Espírito Santo, lá no norte, né? Em Conde, né? Conde, né? Então, a EBD, ela nos aproxima e nós vemos uma unidade doutrinária, e tenho certeza que todos nós entendemos que Jesus, ele é a raiz, é aquele que vem antes, é aquele que tem nos dado esta base, né? Tem um verso, Albino, que diz o seguinte: este será o grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Se aplica tanto, né, na letra A como na letra B. Como na letra B, né? Porque a raiz estável, como o Alexandre falou, é a base, né, desse trono que não se abala, e é a base da nossa vida também, a
aplica-se nas duas. E Jesus é a origem de toda a promessa messiânica, né, Bruno? Todo o projeto do Senhor, tudo aquilo que Deus fez. E se o homem entender tudo isso, acho que... Um pouquinho de evangelismo, né, e de salvação para os nossos irmãos que estão nos assistindo, né? Se o seu coração também era como uma terra seca, né? Jesus quer nascer no seu coração. Com Ele certeza. quer crescer, frutificar e te dar direito, acesso, né, ao reino celestial. Existe alguma coisa mais feia do que uma raiz seca? Ele escolheu ser a parte mais feia, mas ele diz em João 15 que nós somos as varas onde estão os frutos, né? Justamente. Ele é aquela parte rejeitada e ele mostra hoje uma igreja que o aceitou, que cresce e que dá frutos nele, né, como a parte mais bonita. Né? E que as promessas estão sendo sempre cumpridas, não é isso? Você falou do companheiro lá de Conde, Marcelo, quantas experiências vocês tiveram juntos? Isso. E ele saiu daqui, né, lutando, e hoje nós vemos, né, que era um irmão que era um obreiro aqui, hoje já como ungido participando, né, ativamente, né, daqui a pouquinho temos um diácono aqui que está participando, daqui a pouquinho também. Mais ungido na sendo lembrado pelo Senhor, né, as suas raízes estão no Senhor Jesus. Daqui a pouquinho. Com certeza. Mais frutos ainda. Né? Letra C. O cordeiro como havendo sido morto. Nós temos do diácono Saulo Oliveira, de São Paulo, a jovem Rebeca Abreu, de Parnamirim, e nós temos o Peter Luque, que é um jovem que está sempre conosco. É uma figura difícil de esquecer, porque, se eu não me engano, ele deve ser moçambicano ou acho que é haitiano. Haitiano. Acho que ele é haitiano. Vamos ver o vídeo dele e depois voltamos. Haitiano, se eu não me engano. E a relação aqui profética e também a aplicação na vida da igreja aqui é que essa designação, né, de cordeiro ao Senhor Jesus, ela aponta para a sua morte e ressurreição, e também nos revela aqui o sacrifício em favor do seu povo, e revela a vitória sobre a morte. E quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode abrir o livro, nem olhar para ele. Apocalipse capítulo 5, verso 2 e 3. Mas aquele cordeiro ali que João viu, que havia sido morto, venceu. Esse é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus é o único que morreu e ressuscitou. A igreja fiel vive através da sua vitória, ela clama pelo seu sangue derramado e tem a salvação, a paz do Senhor Jesus. Jesus que morreu, mas ressuscitou. Jesus morreu em obediência ao projeto do Pai, a fim de proporcionar salvação e vida eterna ao homem, mas que ressuscitou e que vai voltar para buscar sua igreja fiel, que tem estado atenta e se preparado para estar com ele ao lado do Pai, pois o Senhor Jesus mesmo disse no texto de João, capítulo 14, verso 1 a 3. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. O cordeiro, como havendo sido morto, é o Senhor Jesus, pela sua misericórdia e por amor às nossas vidas, pela sua humildade, se fez carne, morreu por esse amor em favor das nossas vidas, mas ele está vivo, ressuscitado, glorificado e reinará para todo sempre. Amém? Paz seja a todos os irmãos. Bem, vamos lá de novo, Alexandre. Você começa a nos ajudar. O que você pode falar sobre o cordeiro que havendo sido morto? É curioso que é visto, né, um cordeiro como se houvesse sido morto. Uhum. Porque no sacrifício do Senhor Jesus, ele se deu em sacrifício por nós, a carne foi morta. Uhum. Mas o Senhor Jesus, ele tinha o poder de ressuscitar. Sim. Ele ressuscitou por nós. Então o cordeiro, na verdade, ele não foi morto. Ele estava cheio de vida, uhum. vida em abundância.
Né? E o Senhor, por que a figura do cordeiro? Porque o Senhor veio para servir. Nós comentamos já isso. A última EBD foi sobre isso. Então, ele veio, como a palavra diz, ele foi conduzido mudo para o cumprimento do plano do Senhor, né? E se deu por nós. E a gente tem um relato, né, ali em Atos 1:9, quando no final das coisas, o Senhor Jesus ele assunta aos céus numa nuvem. Então, o corpo foi morto na cruz, mas o nosso rei, o leão da tribo de Judá, o Senhor que a igreja reconhece e ama a soberania dele, ele está vivo, intercedendo por nós. Ah, o Deus Pai, ele é o Deus Filho, que nos ama com grande amor e se deu em sacrifício. Então, por isso que o Cordeiro foi visto por João Cordeiro como se houvesse sido morto. Mas não. A vida do Senhor que operou na igreja. Na última EBD, num dos comentários dos dois jovens que estavam conosco, um deles falou o seguinte: será que a gente consegue imaginar os grandes sofrimentos, Albino, que o Senhor teve? As chicotadas. Não é? Era uma forma cruel, né? Cruel. De morte, né? Que era a crucificação, fora o castigo que vinha antes. Né? A crucificação foi o ápice de tudo, né? A tortura que ele teve. Uma vez nós estávamos numa reunião na Ilha do Governador, nós tínhamos um pastor que era médico, e ele falava o seguinte, que cada chicotada que o Senhor levava, na ponta haviam lâminas que cortavam as costas. Era um requinte de crueldade, é o máximo da crueldade. Às vezes umas bolinhas com os pontinhos, com pedaços de ossos, né, que era para realmente até dar um exemplo para os demais que não deveriam entrar por esse caminho. E o Senhor já sabia desde a eternidade, né, Albino, aquilo que ia acontecer com ele. Isso, como ele é a raiz, né, que eu achando que vem antes, né? Nós vemos lá, a palavra diz que antes da fundação dos séculos, né, Jesus, o Cordeiro, já seria sacrificado por nós. Por isso nós sempre dizemos, né, na aula de pecado original, que Deus não foi pego surpresa. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor já tinha um plano. Esse Cordeiro já havia sido, né, sacrificado. Né? E nós vamos ver, então, durante todo o Velho Testamento, esse Cordeiro, né, sendo usado como sacrifício, representando, tipificando Cristo, até que aparece João Batista, ao ver Jesus, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Isaías diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro, mas ele morreu ali pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu pecado, pelo pecado daqueles que estão nos ouvindo, e no seu sangue nós somos comprados, fomos comprados para o Pai, né? É interessante que ele ressuscitou, né? Esta era a mensagem que Pedro pregou no Pentecostes, né? Aquele que vocês condenaram, esse mesmo ele ressuscitou. Era a mensagem da igreja primitiva, né? Ou da igreja apostólica lá no início, né? Esse Cordeiro, como que havendo sido morto, mas ele ressuscitou. Ele subiu aos céus, os irmãos comentou bem aqui, e ele vai voltar, né, para nos buscar. Então Jesus é este Cordeiro, né? Lá em Apocalipse capítulo 13, né, todos os adorarão, né, ao Senhor, os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus é este Cordeiro que ressuscitou, e uma aplicação que nós já podemos, né, fazer, né, porque pede para fazer também uma aplicação pessoal, para muitos de nós, para mim em especial, Cristo ele estava morto, fixado numa cruz. Mas quando aprove, né, o Espírito Santo se revelar, né, nos revelar Cristo vivo, né, hoje nós temos o Cordeiro de Deus que tirou o pecado da nossa vida e que está vivo e que voltará, né, para nos buscar, né? Por isso o pastor Ismael comentou, né, que João chorou, né? O pastor Alexandre também comentou, né? Chorou, não tinha ninguém digno de abrir o selo, né? Eu acho que um dos selos, fora esse do livro de Apocalipse, foi o selo que selava o meu coração para que as operações do Senhor não fossem realizadas. Mas o Cordeiro, aquele como que havendo sido morto, né,
Ele é digno de desatar os selos e entrar hoje nos nossos corações proclamando, né, salvação e libertação. Pastor Alexandre, ele, no domingo passado, na última escola bíblica dominical, ele usou algumas frases que me marcaram. João ficou aflito porque não se encontrava ninguém digno de abrir os selos. E ele chora. Mas um varão chegou ao lado dele e falou que ele certamente inquiriu quem vai desatar o selo, né? A palavra em que o pastor Alexandre nos trouxe, né, da angústia de João, querendo saber quem é que abriu o livro, desatar aqueles selos, o porquê daquilo. E nós vemos que é justamente a resposta final de toda a nossa BD de hoje. Ele pega todos os 3 itens, né? Em Apocalipse capítulo 5 vai dizer que este que tem condições de abrir, né? Ele é o leão da tribo de Judá, no capítulo 5, verso 5. Ele é a raiz de Davi. Ele é o cordeiro que venceu e que pode desatar para nós. Quem vai consumar o plano de salvação a não ser o Senhor Jesus? Foi o único, né? É o único. Que morreu e ressuscitou. Né? Nós temos vários ditos heróis brasileiros que deram as suas vidas no mundo todo, né? Mas nenhum deu em favor das nossas vidas, pelo nosso pecado. O único que ressuscitou, Jesus, o Cordeiro de Deus. E nós lembramos lá de Esmirna, né? Aqueles homens e mulheres e crianças sendo mortos. Da carta de Esmirna. Da carta de Esmirna. Por que estavam fazendo aquilo? Confiados numa palavra, né, da ressurreição. Né? Sois fiéis até a morte e dar-te a coroa da vida. Receberam com certeza a grande coroa. Podemos seguir em frente? Nós vamos entrar agora no período especial que é das crianças. Nós vamos cantar um hino junto com elas, mas ao voltar eu vou trazer 2 senhoras, 2 esposas, né? A sua esposa Alexandre e a sua esposa Albino, para fazer um comentário sobre as crianças. É muito mais propício, né? As irmãs que são professoras, né, com certeza, uma resposta dentro do assunto para as professoras e para as crianças. Com certeza. Podemos cantar então? Vamos cantar o hino com as crianças. Convido a você que está em casa, o hino vai ser projetado, as crianças vão cantar. Vamos cantar juntos. Glória a Deus, né? As crianças cantando, glorificando. São espontâneas, né, Elaine? São puras. Mas a gente agora, nós estamos aqui com 2 senhoras, 2 professoras. Eu queria que você se apresentasse. Você é esposa do Alexandre Tadeu. Isso, da igreja da Vaz, da pastor Silas Tomás. Uhum. Sigam lá na igreja da Vaz. Meu nome é Mônica Peçanha. Mônica Peçanha. E é uma alegria muito grande estar aqui falando sobre as nossas crianças, que são os nossos tesouros, né? Que bom. Tesouros da igreja. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa aprendizado. Isso. Amém. Esposa do Albino. Isso, meu nome é Elaine. Acho que alguns poucos que me conhecem. Muito poucos, né? No momento, né, a gente está
caminhando para a nova igreja, que é a igreja do Manaim de Bangu. Sim. Que é uma grande bênção, aquele local, um local que o Senhor revelou, que o Senhor mostrou para nós. Nós estamos ali recebendo uma grande bênção. E também, como a Mônica falou, é gratificante estar aqui e poder falar um pouco sobre as nossas crianças, sobre um pouco da palavra do Senhor. E, na verdade, nós saímos daqui maravilhados. Com certeza. Aquilo que o Senhor tem para a gente. Bem, a pergunta número 2 para as crianças intermediárias e adolescentes, eu não vou fazer a pergunta porque eu sempre falo, os pais fazem, não vale a pena refazer. Nós temos a Heloísa Rosa de Macaé, uma criança que é uma lindeza. Nós temos o João Pedro, que remete ao teu Pedro, né? Ao meu Pedro. Nós temos o Eliel de Pato Branco. Nós vamos assistir e vamos voltar a fazer um comentário. Leia Êxodo capítulo 3, verso 4 e responda: o que Moisés respondeu quando Deus o chamou? Eis-me aqui, Senhor. E como deve ser a nossa posição quando Deus falar conosco? Nós devemos estar com o coração cheio do Espírito Santo para ouvir a voz do Senhor Jesus e para obedecer a paz do Senhor Jesus. Vamos responder a pergunta das crianças lendo Êxodo capítulo 3, verso 4. O que Moisés respondeu quando o Senhor o chamou? Eis-me aqui. Eis-me aqui. A partir de 2. Leia Êxodo capítulo 3, verso 4 e responda: o que Moisés respondeu quando Deus o chamou? Eis-me aqui, a paz do Senhor Jesus e uns. E vamos lá, Mônica. O que você tem a falar aí da Heloísa, do João e do Eliel? Eu vejo assim, a grande importância, né, dessas crianças no nosso culto diário, Sim. na nossa igreja em si. Porque as crianças, elas são as primeiras assim, a dizer esse eis-me aqui. Sim. Tanto na igreja, no cantar os louvores, elas têm nelas uma pureza, uma sinceridade, que o próprio Senhor ele nos fala que nós temos que nos fazer como crianças em função dessa particularidade que as crianças têm. Então, quando elas levantam a voz delas em oração, em clamor, isso é uma grande bênção na igreja. Toda a igreja se sente acolhida por essas orações. O louvor das crianças são louvores maduros, são louvores que realmente elas reconhecem o Senhor ali como o Senhor da vida delas, aquele que tem a família delas guardada, porque nas orações delas a gente vê isso. E a gente vê que a igreja que tem mais crianças envolvidas é uma igreja que é uma igreja mais alegre, é uma igreja mais envolvida com todas as coisas. As nossas, elas têm esse... Nós temos 3 crianças. Eu sei que as 3 tocaram o coração de vocês, mas você, qual das 3? A Heloísa, com aquele sorrisinho largo, né? Com aquele olhinho olhando para o alto, o João Pedro ou Eliel? Quem chamou mais a atenção de você? A Heloísa, ela é uma boneca. Ela é uma bonequinha, a Heloísa. Mas os outros 2 também, assim, foram muito gostosinhos, muito a sinceridade. Dá vontade de pegar no colo, né? Nem sabem falar ainda direito, mas já sabem que o Senhor é aquele que nos chama desde o ventre. E que esse chamado, eles já têm uma resposta segura para esse chamado, que é o eis-me aqui, Senhor. A mãozinha do Eliel, né? Só faltou gritar, eis-me aqui. É importante até ressaltar que nessa sinceridade, nesse entendimento, né, nessa propriedade que eles têm em conhecer o Senhor, Heloísa, ela complementa a resposta. E ela fala que temos que ter o nosso coração. É um coração puro, um coração cheio, mas não é cheio de qualquer coisa. É cheio da bênção do Espírito Santo. Eliel e João Pedro também, mais tímidos, mas vê também a certeza deles para falar, para dar a resposta. Um deles é eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Tão pequeno. De tão pequeno. Nossa tenridade,
mas sabendo com certeza de que poder A dar Heloísa falou uma resposta. coisa Né? muito interessante também, que é, além de ter o coração cheio do Espírito Santo, é o obedecer. É o obedecer. E o obedecer não é obedecer a qualquer coisa, nem a qualquer, como a irmã falou. É obedecer a voz do Espírito Santo, que já, desde uma idade tão tenra, já fala ao coração de Deus. E a palavra obedecer para eles é muito comum, É. porque a mamãe fala, né? O papai fala, tem que ser obediente, tem que obedecer. Então, para eles é algo muito palpável, essa real. obediência, Sim. né? E eles ligam, eles conseguem fazer esse link entre obedecer, mas obedecer à voz do de Senhor. quem? A voz do Senhor. Não a sua voz, não a voz do engano, mas a voz do Senhor. Né? É o estar cheio do Espírito Santo. E eu queria ressaltar também o trabalho das professoras. Sim, é de suma O importância. trabalho é aquilo que o pastor Dodge falava, Dona Sara falava lá atrás, né? É a criança de Gerateis, do ventre. Nasceu o bebezinho e nós vamos vendo aí as crianças são sustentadas pelo Senhor. As professoras têm feito um grande trabalho. Não sei se lá em Várzea tem criança, eu não conheço a igreja, mas você vê, a criança já começa a aprender tudo aquilo que Deus tem para falar. Lá também, você estava na última igreja, Sim, a Praça Seca Praça também. Seca, né? E a gente vê que as crianças estão glorificando o Senhor. Eu tenho uma das nossas crianças de Praça Seca, que é a filha do pastor Cristiano, que foi ordenado há Sim. pouco. E Ela tem me chama duas de filhas, amiga. né? Tem duas filhas, uma pré, né, tá entrando como jovem, daqui a pouco Uhum. ela passa para jovem, e tem a Beatriz. E a Beatriz, ela tem uma expressão muito próxima comigo. Ela me chama de amiga. Minha amiga. Então, esse trabalho não é o meu trabalho, é um trabalho que ele vem passando por vários anos, né, nessa obra. Sim. O Senhor ele tem trabalhado nas nossas vidas, o Senhor tem forjado servos, mães, pais preparados para poder fazer esse trabalho, dar continuidade nesse trabalho. E trabalhar como professora, ver uma mãe, dar aquele apoio à mãe, ao pai, faz toda a diferença. Esse trabalho é um trabalho que não pode morrer. Não, de jeito nenhum. É um trabalho que ele precisa cada dia dar frutos. E a gente está vendo os frutos, mas esse fruto ele tem que permanecer. Né? E o trabalho, o trabalho desse vídeo é uma resposta do trabalho da família, é uma resposta da professora dentro da igreja, é um complemento de tudo, de todo um grande trabalho. Mas, por favor, Mônica. Muito interessante também desse trabalho das professoras é que não é um trabalho feito ali num dia específico. Elas levam todo um tempo se preparando Com junto certeza. ao Senhor para que elas possam levar aquele ensino às crianças. E durante a semana, mesmo quando elas não estão na aulinha delas, mas as professoras estão ali ao lado, orientando a postura no culto, a forma de falar, de ver o Senhor, de ouvir o Senhor. Então, esse trabalho das professoras não é um trabalho isolado, mas é um trabalho que existe todo o corpo. E constante, né? Constante, é um trabalho muito sério. É um trabalho que também exige essa postura. Exatamente. Qual é a nossa postura como professores, como mães, como pais, como avós? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Onde é que o Senhor quer que eu vá? O que é que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. Porque também não é só chegar ali e dar aquela aula, mas é conhecer aquelas crianças que estão cada uma nas suas salas específicas. As professoras se dedicam em madrugadas, em períodos de orações para a necessidade de cada criança daquela, que acaba envolvendo a família e a igreja em geral. Com certeza. Podemos prosseguir? Podemos. Agora aquela classe que eu particularmente gosto, né? Que é a acessibilidade. Eu não vou fazer a pergunta porque, mais uma vez, as professoras fazem. Nós temos a Fernanda Cândida, lá da Bahia. Nós temos o Gabriel Machado, lá de Minas Gerais. Nós vamos assistir os vídeos, depois voltamos a fazer o comentário. Fernanda, vamos ler Êxodo capítulo 3, verso 4, e responder. Deus falou, Moisés, o que Moisés falou para Deus? Eis-me aqui, Senhor Jesus, apacenta Jesus. Gabriel, lendo Êxodo capítulo 3, verso 4, vamos responder.
Êxodo capítulo 3, verso 4, fala assim: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Deus falou: Moisés, Moisés. O que Moisés falou para Deus? Eis aqui, Pai Senhor, amém. Amém. Eis-me aqui, né? A paz, Senhor. Senhor Jesus. Vamos lá, Elaine. Ela começou com as crianças, você agora com a acessibilidade. Como a gente vinha conversando, né, antes também, quando a gente fala da acessibilidade, nós temos que ter esse olhar, um olhar espiritual também, de dar acesso a quem precisa de acesso, né? Nós temos uma longa caminhada no qual o Senhor também tem nos ensinado sobre esse trabalho, né? Sobre essas pessoas tão nobres, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens, adultos, idosos, né? Que por muitas vezes a gente até deixa mais afastado, mas o Senhor quer trabalhar também com eles. E a Fernanda, né, na sua simplicidade. Né, ela consegue expressar aquilo que está no coração dela, que é o eis-me aqui. Né, Senhor, me usa de qualquer forma, me usa da forma que o Senhor quer. Na minha dificuldade, Senhor, me usa. Nas minhas limitações, me usa. Né, eis-me aqui, eu estou aqui. E nós também, né, nós temos uma função muito importante. Né? Voltando a falar que nós precisamos dar acesso a quem precisa de acesso. Né? Nós temos uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade que o Senhor nos comissionou, não só como professores, não só como pais, mas como irmãos em Cristo. É fornecer isso, é ajudar, é estar ali, dar os meios, né, para que ele possa desenvolver. E nós temos visto, né, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, os nossos idosos se desenvolvendo na leitura da palavra e tendo também experiência com o Senhor, a ponto deles também responderem: eis-me aqui. Isso. Essa acessibilidade tem uma importância assim, muito interessante, que quando a gente fala de acessibilidade, de dar acesso, o Senhor fala na palavra que naquele grande dia, todos já terão ouvido falar do Senhor. Então, para que todos tenham ouvido, é muito importante esse papel da acessibilidade, porque ele vai levar exatamente a um grupo que tem uma grande dificuldade de ouvir, de seguir, de entender, mas esse trabalho da acessibilidade ele vai trazer esse grupo para junto, para que tenha essa condição de ouvir. Isso é interessante. O trabalho que nós começamos, a Igreja Cristã Maranata começou um trabalho com Libras e ele foi se estendendo. E um dos trabalhos que mais me emociona é o cego surdo. Aquele trabalho em que você vê que era uma pessoa deixada, esquecida, e hoje eles estão se renovando. Né? Eu estava conversando com um deles, as intérpretes estavam falando com ele, falou o seguinte, que eu viajo agora sozinho. Um cego e surdo viajando. Você vê as limitações de já não ver, não ouvir e não falar. São 3 limitações. E ele se desprendeu disso tudo e viaja sozinho. É uma grande maravilha. E nós vamos ter um seminário agora de acessibilidade. Eu só queria lembrar a vocês que esse seminário não é para quem é professora, não é? E também não é para quem tem acessibilidade, é para todos. Todos nós devemos nos envolver com esse trabalho. Na criança, nos transtornos, na idade adulta, né? Hoje eu estou fazendo 71 anos, né? Estou entrando nessa idade. Nós devemos olhar para os nossos idosos, principalmente por aqueles que ficam esquecidos na igreja. Eu sempre lembro, eu liguei uma vez para um senhor, ele estava fazendo 80 anos. Eu liguei para ele para dar os parabéns a ele. Ele falou, a filha atendeu, eu disse que queria falar com ele. E ela, por que o senhor quer falar com meu pai? Eu falei, eu queria dar os parabéns, mas ele não é aniversário dele hoje. Eu falei, é. E quando ele atendeu, ele falou assim,
Pastor, a minha filha não lembrou. Quantos estão esquecidos em casa? Sim. E nós estamos fazendo esse trabalho agora com acessibilidade, inclusive com os idosos. Eu vi uma reportagem que ela mostrava uma idosa com Alzheimer, um Alzheimer bem avançado, com todas as limitações dela. E o que foi mais interessante, ela tinha esquecido de tudo, até mesmo de familiares, mesmo os familiares que estavam mais próximos a ela. E aquela luz apagou-se, né? A luz da família, onde ela está, quem está cuidando dela. Mas a única luz que não se apagou foi falar do Senhor Jesus. Alguém perguntou para ela sobre a salvação, perguntou para ela sobre aquilo que ela tinha no coração, o entendimento de eternidade. E ela foi capaz de falar: eu amo Jesus, ele morreu e ressuscitou pela minha vida. E são essas pessoas que às vezes estão cantando sozinhas, a família não entende, mas elas cantam hinos e hinos maravilhosos. Teve uma que cantou Rude Cruz, coisa maravilhosa, né? A gente precisa olhar. Vou contar uma experiência. Sem chorar, Mônica. Vou tentar. Rapidamente, Elaine está contando esse caso dessa senhora. Eu vivi isso dentro da minha casa. Sim. A minha sogra, ela tinha Alzheimer e ela já não estava se lembrando. E num trabalho desse de visita das senhoras, ela aceitou o Senhor e ela teve a lucidez naquele exato momento para responder que aceitava o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. É o momento que o Senhor abre a mente para entender aquilo e talvez possa ser o último, né? Mas é um momento especial. E que esse seminário ele seja um divisor de águas no nosso meio, né? O mundo está se movendo quanto a isso. E nós, como servos, nós precisamos nos mover e dar acesso à palavra do Senhor. E dar acesso àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a todos. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E Ele está nos chamando a esse serviço também. E eu convido a você que está nos assistindo a se inscrever, né, nos seminários de acessibilidade e entender aquilo que o Senhor tem feito e aproveitar, trabalhar conosco. Nosso programa está se encerrando. Eu queria convidar vocês a fazerem as suas participações em vídeo, tá, Mônica? Que eu tenho te cobrado. Né? Grave o seu vídeo. Hã? Eu acho que foi um puxão de orelha. Foi um puxão de orelha mesmo. O nosso canal no YouTube, ative as notificações, as redes sociais, nós temos 3 Cs que estão sempre na nossa visão. É curtir, compartilhar e comentar. No nosso chat lá embaixo, comente. É muito bom. Logo mais à noite, às 19 horas, nós temos o culto na igreja, né? Que o Senhor nos abençoe nesse culto e pegue os seus contatos do WhatsApp. Envie o link do YouTube. É uma evangelização gratuita e que vale muito a pena. Amém? Agradeço a você e seu marido por ter vindo. E Elaine, a mesma coisa com o pastor Vitor. Até domingo, se Deus quiser. A paz do Senhor. Pai do Senhor.